Livro Manual de Estratégias do Poder, no primeiro link da descrição. Eu me chamo Thiago Krasevski, participe da Jornada da Estratégia. Hoje, a primeira aula contém 1 hora de duração, é sobre o controle das emoções e como isso afeta diretamente as tuas estratégias. Não esquece de deixar um like nesse vídeo e nem de se inscrever aqui no canal. A partir de hoje, o teu foco deve ser o seguinte: tu tem que aprender a aprender aquilo que tu necessita. Se os teus objetivos são ficar rico ou obter um corpo saudável, aqui tanto faz o objetivo, importa o corpo informacional que tu tem que adquirir e o corpo emocional que tu tem que adquirir para realizar os teus objetivos. Então, tu tem que aprender a aprender aquilo. Se tu não consegue saber para onde vai, se tu não tem uma ideia clara, olha, estou aqui ganhando X mil reais por mês e quero ganhar X milhões de reais por mês, não existe como sair de uma condição e ir para outra sem aprender as informações que te levarão para aquele nível. Não é processo aleatório que rege o universo, é sempre leis que, quando acessadas, transformam a vida de cada um. Eu não gosto muito da ideia de ser um co-criador da realidade, eu gosto mais da ideia de acessar a realidade. Para mim não parece muito sensata a ideia de co-criar a realidade. Por quê? Porque parece que tu tá desenvolvendo a realidade, quando na verdade o que acontece é, tu acessa as leis para uma determinada coisa e se move para aquele tipo de realidade. Tu não precisa co-criar dinheiro. Tu não é o criador do dinheiro. Tu vai lá e acessa as leis do ouro, as leis de como ganhar dinheiro, respeita elas e inevitavelmente tu vai ganhar grana. Deixa eu ser mais simples ainda. Tu quer um bom corpo, um shape bacana. Tu vai co-criar este corpo? Não, tu vai seguir as leis da criação de um corpo bom, saudável e vai criar ele. Entendeu? Tu vai para aquela realidade lá onde o teu corpo é bom. Tu vai ter que alimentar saudável, tu vai ter que treinar consistentemente, tu vai ter que dormir bem, vai ter que fazer um balanço de proteínas, carboidratos, gorduras que tu ingere, enfim. Acessou as leis de criar um corpo bom, começa a praticá-las, cria o corpo bom. Tu não vai co-criar, pensou e aí não tem que fazer nada e aí cria-se o corpo. Não, tu pensou, aí tu começa a aplicar as leis, tu tem que descobrir os fundamentos daquilo para acessar aquela realidade. Ah, eu quero ser um bom lutador de boxing. O que tu tem que fazer? Tem que ter equilíbrio, tem que ter reflexo, tem que ter certas respostas automatizadas pelo teu corpo, tem que ter um espírito emocional inquebrável, tem que ter uma certa postura. Tudo isso, existe um conjunto de coisas que tu não percebe, mas que as pessoas que estão acessando a realidade que tu quer acessar percebem. A forma de respirar de um sujeito, a forma de estudar de um sujeito, a forma de que ele se comporta ao conversar com alguém, a postura corporal desse sujeito, as roupas desse sujeito. Existem N coisas que tu tem que fazer para se transformar e acessar uma realidade. Só que a maioria dos sujeitos, eles simplesmente preferem acreditar na sua própria ignorância ao invés de buscar o conhecimento. Bom, esses dias eu falei sobre a sedução e o quanto os arquétipos são fundamentais. Não tem como tu seduzir alguém se tu for um sujeito que desconhece arquétipos, e os sujeitos que estão seduzindo pessoas conhecem arquétipos. Inevitável. E aí o sujeito teve a cara de pau de chegar no meu vídeo e comentar: não, mas tu só seduz pessoas porque tu tem uma boa aparência, isso de arquétipos é bobagem. Literalmente os maiores sedutores do mundo conhecem arquétipos, literalmente é um campo que tu estuda, vai lá e aplica e vê o resultado instantâneo
Não é algo que vai demorar séculos, tu estudou, aplica na prática, acontece, se reproduz os resultados na tua realidade, e o sujeito, não, isso aí é uma grande bobagem, é uma invenção. Eu tenho que respirar fundo. Eu sei que a minha missão na Terra é justamente pegar esses sujeitos e demonstrar, olha aqui ó, por A mais B. Só que quando o sujeito nega isso, fica muito difícil manter um nível de diálogo. Eu prefiro às vezes dizer, não, vai embora. Mano, estuda com outra pessoa. Eu vou deixar quem tá aqui, quem quer aprender de verdade sobre as coisas, aprender. Portanto, a ideia fundamental aqui é, tu precisa aprender a aprender. Só que para aprender a aprender, é necessário uma aquisição de informações, é necessário um mentor, é necessário um intelectual, é necessário alguém que coloque coisas de fora na tua cabeça. Por que eu não gosto de uma metodologia que o aluno escolhe as próprias aulas? Porque o universo mental do aluno, ele é limitado ao que o aluno aprendeu e conhece. O universo mental já de um professor ou de um grande intelectual ou de alguém que leu ao menos 400, 500 livros já é uma coisa assim. Então, o professor ele pode escolher o que vai ensinar porque acha mais pertinente tornar lúcido certas coisas. Só que aí, se o aluno não entra em uníssono, não vou ignorar arquétipos, não vou fazer uma pesquisa simples no Google, não vou ler Carol S. Pearson, não vou ler Jung. Aí o aluno escolheu sua ignorância, o seu próprio universo fechadinho, ao universo bem mais complexo do seu mentor. E aí ele escolheu se fechar no casulo, ele escolheu a ignorância, e aí eu não posso fazer nada. Eu sigo uma filosofia de vida muito simples, que é o seguinte: vou pegar os sujeitos mais sábios, vou extrair os pontos incomuns desses sujeitos. Em comum destes sujeitos. Vou adquirir a sabedoria idiosincrática, porque cada sujeito muito sábio teve uma especificação em algo, e aí ele foi um pouquinho mais longe do que os outros, e vou tentar passar isso adiante. Essa é só a minha filosofia, tu pode ter a tua. Tu pode utilizar, eu vou assistir alguns mentores para me manter atualizando, mas o meu foco é a grana, o meu foco é o shape, o meu foco é as minas, o meu foco é escrever livro, o meu foco é a música. Aqui, indiferente. O meu foco é o meu objetivo particular, as minhas decisões, as minhas metas. As tuas vão ser um pouquinho diferentes. No entanto, é óbvio que cada vez que tu se deparar com uma área que tu não domina, tu tem que buscar um mentor. Tá lá o Fê Alves ensinando como seduzir pessoas. Tá lá 300 mil alunos que deram certo, aplicaram o que o cara disse, aprenderam a falar direitinho. E aí vocês, não, mas eu não preciso aprender sedução, mas eu sou ridiculamente ruim com as mulheres. Isso é ignorância pura, é preconceito, é tabu. De alguma forma vocês estão se bloqueando de acessar o conhecimento. Mas eu não preciso de poder na sociedade, o Robert Greene escreveu as 48 leis do poder, isso é uma bobagem, é um pecado mortal aprender sobre poder, blá 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 blá. Preconceitos, tabus. Como que tu vai viver em uma sociedade sem poder? Sem exercer influência nos outros. E o pior ainda, colocando tudo nas costas do cristianismo. Não, isso é um pecado enorme quando Jesus próprio adquiriu poder através de um discurso retórico belo, através de parábolas, ensinando aos outros. Jamais Jesus disse, não, os poderosos já era, caiu na boca do inferno. Mas aí o sujeito vem e me questiona, mas se eu aprender poder, será que eu vou para o inferno? Como se eu estivesse ensinando a roubar, a matar. Eu estou ensinando mobilidade social, persuadir pessoas. Eu não estou ensinando a violar pessoas. Portanto, claro que adquirir poder não é uma coisa terrível. É claro que o Robert Greene não é um pecador que já era, foi pro inferno.
Isso eu não posso dizer quem vai para o inferno e quem não vai. No entanto, a aquisição do poder não é condenada. Muito pelo contrário, é dito, adquira poder, tipo, a ponto de ajudar os outros. Então, acho que a gente encerra essa discussão de ético e moral através do cristianismo, adquirir poder, blá blá blá, sabe? Então, a habilidade de aprender habilidades é fundamental, mas ela necessita que alguém de fora te chame atenção. Epa, epa, presta atenção nisso aqui. Porque senão, aquilo que vai passando despercebido aos teus olhos vai passar pro resto da vida. Entende? A não ser que tu seja um pesquisador, que esteja empregando a tua mente ali em algo e aí tu vai descobrir algo muito interessante. A não ser que isso esteja acontecendo na tua vida, que tu esteja trabalhando com pesquisas, não, as coisas que passam despercebidas para ti vão continuar passando despercebidas. Como eu falei, o caso dos arquétipos, do sujeito que simplesmente, ah, não, isso aí não existe, é uma grande bobagem. Passou despercebido a vida inteira do sujeito isso. Eu chamei a atenção, epa, presta atenção nisso aqui um pouquinho. E ele, não, mas isso aí é uma grande mentira. Se ele fosse um pouquinho mais sensato, peraí, vou pesquisar, vamos ver o que é isso. O que ao menos é isso? Os marxistas. Não, é impossível ganhar dinheiro. Epa, pera lá, alavancagem, royalties, bolsa de valores, é mó fácil se locomover com dinheiro nessa sociedade. Não, 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 mas isso aí não existe, esse negócio de ganhar dinheiro no sistema liberal não existe. Pera aí, mas está comprovado por A mais B, a maioria dos sujeitos que ficam ricos não herdaram nada e na verdade construíram do zero. Não, 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 mas ganhar dinheiro é impossível. Então tá, já que é impossível pra ti, então vai ser impossível mesmo. Palavras são auto-hipnose. Fica repetindo muito uma coisa, realmente tu vai parar de perceber aquilo na realidade. E aí, pra ti, no teu universo particular, que é... Cada um tem um universo, o tamanho do universo particular de cada um é proporcional ao tanto de informações de cada um. E aí, pra ti vai se fechar. Quer um jeito mais fácil de conquistar algo do que comece a ler sobre aquele algo? Por sorte do destino, as duas primeiras coisas que eu li na minha vida foi como seduzir pessoas, mulheres na verdade, e aí depois eu consegui fazer uma correlação com persuasão, então eu aprendi a seduzir pessoas, que até é um dos conselhos do Mystery Method, ele fala muito isso, tipo, pra te seduzir meninas, tu tem que aprender a seduzir meninos. Por quê? Porque um cara com um bom círculo social já é um cara um pouco mais valioso do que alguém com um círculo social pior. E a segunda coisa que eu comecei a ler foi como que eu faço para ficar rico? Li N livros. Até hoje gosto muito de ler sobre dinheiro. Nunca desprezei o conhecimento dos caras sobre grana. E talvez seja por isso que eu consegui fazer grana. Portanto, eu aprendi o seguinte, ó. Aprender a aprender aquilo que eu preciso aprender requer que alguém de fora me fale no que eu devo prestar atenção. Porque eu, com a minha percepção extremamente limitada ao meu meio social, extremamente limitada às pessoas que me cercam, não vou conseguir observar as coisas corretas. Agora, o sujeito que é bilionário, que presta atenção em certas coisas e ele me diz, presta atenção nisso, nisso e nisso, se eu fizer isso, vou estar mais próximo do bilhão. Isso é irrefutável, velho. Tu quer aprender psicologia, tu tá preso a uma casa onde todo mundo briga contigo. Começa a ler sobre psicologia e aí tu recebe certas ordens dos autores de psicologia. Presta atenção nisso, nisso e nisso pra te ver. E aí tu começa a entender mais da psique humana, entendeu? Qualquer área tem um mentor que vai te dizer, presta atenção nisso, nisso, nisso e nisso. E aí é só tu ir aprender mais profundamente sobre esses issos, entende? Eu acho tranquilamente que o conhecimento, a sabedoria, ele realmente começa do reconhecimento da nossa ignorância. Cada um dos livros que eu tenho aqui, eu tenho algo em torno de 500, 600 livros. Cada um destes livros é porque eu li uma sinopse e pensei, não tenho conhecimento profundo sobre isso e eu tenho interesse de aprender sobre isso.
Eu não li todos os livros que eu possuo. A minha biblioteca significa o reconhecimento da minha ignorância, o reconhecimento de que eu não sei tudo, o reconhecimento de que há seres mais sábios do que eu em determinadas áreas. Ter uma biblioteca, fazer cursos, seguir certas pessoas, significa o reconhecimento da nossa própria ignorância, que nós devemos se aprofundar um pouquinho mais. Cada vez que eu ouvi um assunto que eu não dominava, eu pensei, existem livros, será, sobre isso? Existem pessoas ensinando sobre isso, quero aprender. Ou tu acha que eu li um livro sobre arquétipos, ou tu acha que eu li um livro só sobre ficar rico, ou tu acha que eu li um livro só sobre filosofia, ou um livro só sobre Platão, um livro só sobre algo. Não! Eu fui comprando os livros, me aprofundando para entender o que aquilo significava. Muitos sujeitos aqui entram em uma espécie de desespero, que é um desespero natural do começo da jornada, que é basicamente o seguinte: tô lendo esse livro e eu não consigo entender, eu não consigo olhar para a realidade e ver isso, eu não consigo compreender. E aí os sujeitos, não, então isso aqui é uma bobagem. Só que entre o espaço da aquisição da informação e ter a consciência de verdade, demora um tempo. Entre tu começar a vasculhar aquela área e realmente começar a compreender aquela área, demora um certo tempo. Então, às vezes, tu tem que ler um livro, reler ele, ler de novo, e aí, tá, passou a fazer sentido agora. Agora eu entendi. E aí, claro que as coisas que tu não consegue verificar na realidade, ou que são diferentes do que está escrito no livro do que é na realidade, aí essas coisas estão erradas. Aí tu joga fora. O autor disse algo que é bem inútil, que ele tá dizendo que tu tem que fazer, mas aí tu olha na realidade, isso não se concatena. Ou pode ser substituído porque os tempos já são outros. Então beleza. Por exemplo, Napoleão Hill fala muito sobre Mastermind. Tu tem que ter um monte de sujeitos que estão inclinados com aquele propósito definido. Hoje em dia, um sujeito com 10 softwares tem uma equipe inteira que ele substitui sozinho. E ele não precisa necessariamente de um mastermind hoje para ter sucesso na vida. Muitos sujeitos trabalham individualmente e constroem sua fortuna. Isso é inegável. Então, não estamos mais presos a um mastermind porque ferramentas autônomas fazem o trabalho de um mastermind. Antigamente, tu precisaria, por exemplo, de um sujeito para fazer o design de um canal, outro sujeito para escrever os roteiros, outro sujeito para fazer anúncios, outro sujeito para uma série de coisas. Que hoje tu tem softwares que automatiza tudo. Tudo. Roteiro pode ser automatizado. Eu não faço isso, mas eu sei que pode. Thumbnail pode ser automatizada. Produtos que tu vai desenvolver podem serem automatizados. Mas antigamente não. Então, certas coisas que o Napoleão Hill fala, fundamentais, e claro que ter um mastermind ainda é válido. No entanto, a gente não pode mais ficar preso a esta ideia, porque dá para substituir o mastermind por uma série de softwares que trabalham incansavelmente 24 horas por dia, entendeu? Antigamente, para te espalhar uma ideia na sociedade, tu tinha que fazer uma palestra, escrever um livro, tu tinha que chamar as pessoas com uma publicidade no outdoor. Hoje em dia, tu grava um vídeo que fica 24 horas por dia rodando e mostrando para centenas de milhares de pessoas, se não milhões. Então, já não precisa de uma equipe para te palestrar e montar palco e uma série de coisas. Ali, ó, o YouTube tacou ali 24 horas por dia rodando imparável, incansável, sem fim. Entende?
O Olavo de Carvalho, no livro A Filosofia e seu Universo, conta que a filosofia ela começa com uma série de investigações que abrangem a memória dos sujeitos, as poesias, os poemas épicos, a imaginação, o raciocínio lógico, a confrontação dialética, uma série de coisas. Isso dá origem à filosofia, que é um estudo monstruoso sobre N tipos de áreas, comportamentos, política. Bom, tudo que tu conhece hoje de ciência partiu da filosofia. Sem filosofia não existiria uma ciência. Pelo menos nesse universo, partiu da filosofia, tá? Eu não posso dizer, tudo, nunca existiria nada de ciência se não fosse filosofia. No entanto, no nosso rumo histórico aconteceu isso. Desenvolveu-se as ciências a partir da filosofia, da investigação filosófica. Agora presta atenção que todo esse conjunto de coisas, imaginação, confrontação dialética, memória, relatos, mitos, tudo isso é aplicável à tua área de interesse, ao teu objetivo central. Ou tu acha que tu não precisa de criatividade para ganhar dinheiro, ou tu acha que tu não precisa dos relatos e das experiências dos outros para ganhar dinheiro, ou tu acha que se tu lê a Odisseia, isso não vai te ajudar em nada para ganhar dinheiro. Não, meu querido. Tudo isso para te fazer uma boa base, claro, no teu campo de atuação, na tua área de interesse, são de importância vital. Imaginação, confrontação dialética, opinião popular, relatos, mitos. Até tu conseguir chegar em algo estável, tu precisa apelar para uma série de coisas. A tua mente realiza diversas operações e todas elas são fundamentais para o sucesso que tu quer obter. A utilização da razão, a utilização da memória, a utilização da imaginação. Tudo isso são processos da mente, tá? São processos diferentes que ocorrem dentro da mente. Talvez nunca tenha te ocorrido em fazer uma distinção desses processos. Por exemplo, quando tu tá imaginando uma coisa que nunca aconteceu, é um tipo de coisa que tu tá fazendo com a tua mente. Quando tu tá se lembrando de algo que aconteceu contigo, é outro tipo de coisa que tá acontecendo na tua mente. Quando tu tá fazendo uma confrontação dialética e levantando uma tese e uma antítese, é uma outra coisa que está acontecendo na tua mente. Todas essas coisas são fundamentais para o teu sucesso. Agora soma tudo que eu te falei até esse momento. Aprender a aprender, ter um mentor para te deixar um pouquinho mais lúcido, fazer um mapa da tua ignorância, coisas que tu sabe que não sabe, que tu sabe que existem, mas que tu sabe que não sabe, todos os processos da mente, e aplica isso a uma única meta, uma única coisa. Foca tudo isso para uma única coisa. O teu raciocínio, a tua confrontação dialética, o teu mapa da ignorância, tudo isso em uma única coisa. O que vai acontecer? Tu torna-se um expert irrefutável. Imagina um sujeito que começa a aprender sobre musculação e sobre o corpo. E aí ele faz um mapa da ignorância. Bom, eu não sei sobre o funcionamento de frutas no organismo, eu não sei sobre como as fibras se rompem no músculo, eu não sei o que pode melhorar, o que pode piorar com ervas, N coisas. E aí soma isso a uma potência de raciocínio junto, operações da mente investigando. Se ele focar apenas nisso, vira o Sebum, vira o Arnold Schwarzenegger, vira esses caras marombas que desenvolvem um shape perfeito. Foca tudo que tu vai fazer na vida em ganhar dinheiro. Vira bilionário. Foca tudo que der em adquirir e manter influência para fazer uma revolução na sociedade. Vira Lenin. Entende?
Quando um sujeito foca toda a existência dele em algo, é impossível não colher os resultados daquele algo. Impossível, entendeu? Quando tu direciona todas as tuas forças a algo, tu descobre coisas novas, tu inventa coisas novas, tu tem criatividade ilimitada acessível. Isso não é uma brincadeira. Observa quantos tipos de coisas diferentes o Thomas Edison inventou. Observa quantos tipos de coisas diferentes o Albert Einstein descobriu. Observa quantos bilhões o Elon Musk fez. Observa o desempenho do Cristiano Ronaldo no futebol. Todos esses sujeitos que eu falei têm uma coisa. Olha, eu vou centrar minha vida nisto. É isto. Acabou. Agora, olha todo sujeito fracassado. Ele sabe de bilhões de assuntos. Ele sabe sobre política, ele entende de economia, ele entende de tudo que acontece no judiciário, ele sem possuir diplomas, tendo os dados históricos tudo errado, não tendo desligado a televisão um segundo. Ele já sabe de todas as coisas que funcionam e que não funcionam, mas não tem sucesso algum. Que estranho, né? Por que será? Seria porque é um sujeito que não sabe aprender o que deve aprender, ou seja, um ignorante? Seria um sujeito tão arrogante que ele não fez um mapa da sua ignorância? Seria um sujeito tão ignorante que não usa de métodos, de operações da sua mente para vasculhar as coisas? Acho que sim. Quase todo tipo de sujeito que tem fracasso, se tu observar, é um sujeito extremamente desumilde. Ai, mas eu sou pobre, não tem como eu ser desumilde. Faça-me rir, meu querido. Os sujeitos com uma mediocridade enorme. Ai, mas este sujeito que é rico aí rouba aos outros. Pelo amor de Deus, acusam injustamente os sujeitos. Defendem bandidos que falam sobre ajudar os pobres. Uma série de coisas que demonstra ignorância por A mais B. Ignorância irrefutável. E aí tu vem dizer que, não, vai vir alguém aqui e vai dizer, não, mas se eu focar em todo o meu ser em algo, vai ser prejudicial para mim. Mas aí, estranhamente, todo sujeito que tem sucesso focou em algo. Não, mas e se eu focar, aí eu vou estar perdendo a minha vida. Então vá aproveitar a vida, ao invés de se tornar uma lenda viva, tá? Aí é as tuas escolhas, é o que tu quer, é o teu sentimentozinho. Eu posso ser mentor de ensinar qualquer um a progredir. Eu não posso obrigar a progredir. É uma questão individual que eu vou elucidando aos poucos, porque eu tenho, assim, 3 bilhões de assuntos a tratar ainda. Isso tudo que eu tô contando, palestrando dia após dia aqui para vocês, é 1% das informações ainda que eu tenho que chegar. Mas eu sei que o ser humano, ele vai adquirindo informações de forma vagarosa, vai ligando um neurônio ao outro, e aí vai assistindo o Thiago, e aí daqui a pouco sente a vontade de comprar um livro, ou ler o livro que o Thiago escreveu, e aí vai pegando, sabe, o jeito aos pouquinhos. Então eu tenho que tratar de N assuntos 2 vezes por dia, para ir fazendo alguns sujeitos expandirem sua consciência. Outros sujeitos, quando eu vejo assim, já tinha um conhecimento razoável, eu despacho. Tipo, agora que tu já aprendeu o que eu ensinei até aqui, cara, vai ler outros autores. Porque neste momento em que eu tô apenas tirando tabus, tirando preconceitos, tirando ignorância, não vale mais a pena tu me acompanhar. Vai lá acompanhar outros sujeitos, depois tu volta. Quando a gente estiver com uma maturidade maior, em que eu já estiver ensinando em um nível um pouquinho maior, mais especializado ainda sobre a mente humana, sobre métodos, etc, etc, tá? O Robin Robertson, ele diz que o processo de criatividade é trazer coisas das trevas à luz. Isto é, o processo de notar algo, de saber descrever algo, de saber fazer algo, ele é um processo que na tua mente não existe, e aí passa a existir.
Entende? Tipo, é algo que tá invisível, eu não sei, eu não entendo. Opa, agora eu sei, agora eu entendo. Só que nas coisas que tu é bom, isso é uma porcaria. Inclusive o Pablo Marçal resume muito bem dizendo que o teu propósito está conectado com o teu bloqueio. O Pablo Marçal explica isso muito bem. Isso significa basicamente o seguinte: aquilo que tu é bom inatamente, tu não sabe explicar, porque tu já é bom. Eu não sei explicar como que eu faço para intuir o resultado de uma conta matemática. Eu não sei. Eu olho ali, bato os números de cabeça, vou calculando, chego no resultado correto. Outros sujeitos têm que fazer toda a fórmula. E estes sujeitos que sabem fazer toda a fórmula para chegar no resultado, sabem explicar exatamente, olha, tem que fazer isso assim, e aí tu diminui aqui, soma aqui, multiplica ali, e aí tu vai chegar neste resultado. Tudo aquilo que eu sou bom é justamente, tudo aquilo que eu sei explicar é aquilo que eu desconhecia, que eu era ignorante ou que eu tinha dificuldade. Eu aprendi a seduzir pessoas e sei explicar como seduzir pessoas porque eu era muito ruim nisso. Então eu aprendi o passo a passo, então eu sei descrever isso. Eu não sabia me comunicar muito bem. Hoje em dia eu criei um repertório comportamental que me permite comunicar com qualquer ser humano vivo, independente de quem seja. Claro, desde que fale português, né? Também eu não sei fazer leitura de línguas que eu desconheço. Mas enfim, a minha comunicação era péssima, horrível. Hoje em dia eu sei conversar com qualquer um, eu sei entrar e sair em conversas, debates, N, sabe? Formas de dialética, estudei erística, coisas que aprimoraram a minha comunicação. E eu sei explicá-las para um sujeito se tornar melhor em se comunicar. Agora, veja bem, era algo que eu era ruim e me tornei bom. Então, isso significa que a nossa criatividade, em essência, é pegar aquelas coisas que estão ocultas, que a gente não consegue explicar, e trazer para o rumo da explicação, trazer a luz. Então, aquilo que tu é naturalmente bom, tu não precisa se preocupar. Fazer um estudo aprofundado. Já nasceu com aquilo, já era, tá excelente. Tem sujeitos que vendem assim, ó, qualquer coisa para os outros e não sabem explicar como vender. Já tem sujeitos que eram péssimos em vendas, passaram tempo e tempo pensando, nossa, como é que eu faço para vender? Não raciocina aqui. O Lobo de Wall Street, o Jordan Belfort, como é que ele desenvolveu um dos melhores métodos de vendas do mundo? Foi o seguinte, ó. Ele sabia vender qualquer coisa para qualquer um, mas os caras que trabalhavam para ele não sabiam vender. E ele tentava explicar e tentava explicar e tentava explicar, olha, tu vai fazer assim, 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 assim. Ele passou tanto tempo pensando, meu Deus, como que eu faço para esses energúmenos compreender como que fecha uma venda? Que ele começou a colocar método, tipo, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. E um dia ele concebeu, ele se enxergou a si próprio vendendo e aí conseguiu exprimir, conceitualizar, expressar um método de vendas muito eficiente. Entendeu? No caso do Jordan Belfort, o propósito dele estava conectado ao bloqueio dele. Ele não sabia ensinar. Quando ele aprendeu, pronto, desbloqueou. Entendeu? Portanto, este é o processo de criatividade. Trazer das trevas para a luz. Aquilo que tu não sabe, passa a saber. Aquilo que tu não sabe explicar, passa a conseguir explicar. Aquilo que tu não aprendeu, que é a tua ignorância, passa a ser pleno domínio teu. Este último ponto entra em uníssono com a lei do ritmo hipnótico proposta por Napoleão Hill. Já percebeu que na Bíblia diz mais ou menos o seguinte: aquele que muito tem, mais ainda será dado, aquele que pouco tem, até o pouco que tem será retirado? Lei do ritmo hipnótico. Quando um sujeito começa a entrar em dívidas, começa a comprar coisas, aí já começa a brigar com a namorada, e aí corre o risco iminente de ser demitido, e surge problemas emocionais, financeiros e físicos.
A vida do cara parece que vai de ladeira abaixo. Parece que os sujeitos que lutam para sobreviver desde o início da vida têm que lutar e lutar e lutar. E os sujeitos que estão em uma ascendente, nossa, eu comecei a faturar, arranjei uma namorada e agora sou mais feliz ainda, agora eu viajo o mundo, agora eu compreendo com mais facilidade, agora eu sou mais calmo, mais feliz. Nossa, expande, 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 expande. E parece que aqueles sujeitos que nascem em berço de ouro ou com um pai muito inteligente começam a ter mais facilidade e só progride. Por que isso? Cada sujeito tá preso em um certo ritmo. Para te sair desse ritmo, tu tem que colocar algo diferente no teu ambiente, na tua rotina. Por que eu digo que é resultado diferente? Começa colocando um hábito novo na tua rotina. Uma ida na igreja, uma ida por dia na academia, ir assistir palestras uma vez por semana e fazer um curso, adicionar o hábito da leitura, ir tocar instrumentos, ir frequentar ambientes diferentes. Tu vai captar novas energias, e aqui eu não estou usando o termo novas energias no sentido idiota, estúpido da palavra. Eu quero dizer que quando tu vai conversar com outras pessoas, tu começa a adquirir uma outra perspectiva. Quando tu tá fazendo um novo hobby, tu vai acessando memórias antigas e memórias novas, tudo ao mesmo tempo, e vai dando uma coisa nova na tua vida. Novas pinceladas da tela da tua vida estão sendo dadas. E aí tu vai fazendo coisas diferentes, e essas coisas diferentes atraem outras coisas diferentes. Entende? Cada vez que vem um hábito ruim na tua vida, é possível que venha outros juntos. Cada vez que tu pratica um hábito bom, é bem provável que tu vai se preocupar com outros hábitos bons juntos. O sujeito que bebe bastante, e aí começa a fumar, e aí começa a ser sedentário, e aí começa a gastar demais porque vai muitas vezes no bar todo dia. O sujeito que começa a ir na academia, e aí começa a se alimentar direito, e aí começa a ter uma rotina de desenvolvimento pessoal. Entende? Às vezes os hábitos te levam a um ritmo hipnótico, de ladeira abaixo, de subida, entende? Portanto, é fundamental cuidar do ritmo hipnótico na tua vida, porque ele vai se estabelecer, tanto para o bem quanto para o mal. Lembra? Aquele que pouco tem, até o pouco que tem vai ser retirado, e o que muito tem, mais ainda será dado.